Acho que todos aqui já viram a notícia de que o Xbox 360 fechou sua loja digital. Para muitos, isso não fez a menor diferença, mas para mim e muitos outros, é algo bem nostálgico, porque marca o fim de uma era. Uma era cheia de jogos novos e inovadores, feitos com amor e com esforço. Jogos que só quem jogou sabe como é a experiência, e pode concordar que eram jogos incríveis. Esses jogos podem sumir algum dia, mas o legado que eles deixaram vai viver para sempre. O Xbox 360 marcou uma geração e uma era, onde nossa única preocupação era jogar. Não haviam as loucuras que temos nos dias de hoje. Eram realmente tempos mais simples, que infelizmente nunca irão voltar. Mas ainda é possível relembrar essas experiências incríveis. Eu sou Clayton, e hoje vou relembrar a história do Xbox 360. O Xbox 360 foi lançado aqui no Brasil em 1º de dezembro, pela bagatela de R$ 1.800, considerado barato na época se levarmos em conta que nossa moeda valia R$ 2,15 na época, diferente dos quase 6 de hoje. Ele vendeu consideravelmente bem, e além de ser o 9º console mais vendido, foi inovador para a época, porque diferente dos gráficos mais poligonais da era PS2, GameCube, Dreamcast e Xbox, agora teríamos gráficos mais bonitos e realistas. E o nome Xbox 360 foi perfeito, dando a ideia de que o console era uma revolução e um avanço, dando uma volta de 360 graus no mundo dos jogos. Os jogos eram totalmente 3D, e os controles eram uma maravilha. Ouso até dizer que os consoles antigos são melhores que os novos. Os antigos deixavam você jogar bastante jogo, até melhor com o fato de que as mídias físicas eram mais baratas na época. Diferente de hoje em que mesmo as mídias físicas têm que ser baixadas no console. Sim, estúpido. Quando eu tinha o meu Xbox 360, eu jogava uns 50 jogos diferentes. Mas agora com o Xbox One eu jogo metade disso, me fazendo ter que tirar o jogo toda hora que eu quero jogar um novo. Os controles também eram melhores. Os de 360, Wii e PS3 eram resistentes e aguentavam anos de gameplay, diferente de hoje, onde os de PS4, Xbox One e Switch quebram só de mexer errado, e dão drift adoidado nos analógicos em menos de um ano de uso. Sem falar de que a PlayStation Network, Xbox Live e Nintendo Online eram de graça na época, diferente de hoje em dia onde esses serviços são pagos, e cada vez aumentam de preço. Eram realmente anos melhores, onde os desenvolvedores ao menos se preocupavam minimamente com o conforto do jogador. E acho que a maioria das pessoas se lembram dessa bomba chamada Kinect. A tentativa da Microsoft de tentar copiar o sucesso do Wii. A Sony também tentou, mas foi mais fracassado e descarado ainda. Como todos sabemos, o Kinect era o aparelho que usava de controles de movimento corporal e leitura de ondas cerebrais como controles do jogo. Falou que o Kinect pode extinguir a voz. Quantas pessoas podem tiver numa sala? O que eles estão fazendo? O Kinect vai conseguir medir as reações das pessoas. Ondas cerebrais. Olha o nível da parada, brother. O Kinect era bem ruim, mas ao menos eu me divertia bastante com o Kinect Adventures e o Kinect Sports. No geral, ou os jogos do Kinect eram aceitáveis ou eram Sonic Free Riders. Mas vamos ser honestos. Ninguém liga para o Kinect quando se fala do Xbox 360. O que a gente gosta mesmo é dos jogos raiz, no controle. E isso o Xbox 360 sabia fazer. Tivemos várias franquias de peso incríveis até os dias de hoje que surgiram no console. Entre elas, podemos citar Gears of War, o exclusivo do Xbox que nos apresentou a triste história de Marcus Fênix e os Gears lutando contra as forças Locust invadindo o planeta Sera. Sério, não tem como não se emocionar nesse jogo. É cada cena triste que é de partir o coração. Mas os momentos de ação são tão bons quanto. É incrível como uma franquia tão massa assim é subestimada, ao menos no Brasil, onde eu não vejo ninguém falando sobre. Ao menos tem os mexicanos massas no modo online. Ah, e tem o Walter White no terceiro jogo. Também temos Dead Space, um jogo de terror incrível, sendo bem assustador até os dias de hoje.
O espaço já é um lugar meio assustador, mas com um ambiente como a USG Ishimura e seres como os necromorphs, tudo fica pior. Você não fica calmo por um segundo, com medo de um necromorph desgraçado aparecer do nada. Várias vezes você fica com pouca munição, se sentindo ainda mais assustado e vulnerável, e apesar de Isaac Clarke, o protagonista, ser quase mudo, podemos nos identificar e sentir pena dele, com toda a situação que ele passa durante o jogo. Esse jogo é simplesmente uma obra-prima dos jogos de terror. A Valve também estava a todo vapor nessa época, quando ela ainda fazia jogos, lançando The Orange Box, a coletânea que inclui Half-Life 2, Team Fortress 2 e Portal. Esse último é incrível, tanto 1 quanto 2. Os puzzles do game são incríveis, com uma ideia central de puzzle sendo explorada e se mantendo consistente mesmo introduzindo novas mecânicas, e a estética de uma instalação científica toda branca, como a do Portal, sempre me atraiu por algum motivo. O jogo também é bem engraçado, e a GLaDOS é um dos melhores antagonistas dos games. Don't let that horrible person thing discourage you. It's just a data point. If it makes you feel any better, science has now validated your birth mother's decision to abandon you on a doorstep. Também tivemos Terraria e Minecraft, dois jogos que inovaram no quesito exploração e criatividade. Em ambos os jogos é legal explorar, criar novos itens, construir casas, matar monstros, entre outras coisas. Os fãs de Minecraft e Terraria sempre brigam para ver qual é o melhor, mas na minha opinião, ambos são igualmente bons e inovadores. Minecraft principalmente na versão de Xbox 360, porque eu adorava jogar naquele mapa do modo tutorial, e aqueles minigames também eram bem massa. Não podemos esquecer também de Batman Arkham, que se tornou marcante por reencarnar os jogos de heróis. Antes de Batman Arkham, os jogos de heróis estavam em um limbo, onde eram no máximo aceitáveis. Mas logo depois de Batman Arkham Asylum, tudo mudou. O jogo desenvolveu sistemas de combate fluxo livre e stealth muito bem, sendo bastante aclamados por isso, copiados por vários outros jogos, e aprimorados pelos seus sucessores, Batman Arkham City e Batman Arkham Origins, que também aprimoraram a história e as boss fights. Outro exclusivo bem massa junto de Gears e Halo é Forza Horizon, jogo de corrida da Xbox que constantemente rivaliza com Gran Turismo, o jogo de corrida do PlayStation. Era muito legal dirigir pelo Colorado, principalmente se você foi um dos sortudos que possuía esse controle aqui. Era muito foda usar essa bomba para dirigir de Mustang contra um fodendo avião. O último jogo que quero falar é Assassin's Creed, um jogo que fala sobre história, uma matéria que eu gosto muito, que envolve um cenário de duas organizações secretas, os Assassinos e os Templários. Além disso, o jogo tem um sistema massa de stealth e parkour, o que fez ele se tornar popular, até a Ubisoft repetir tudo por 9 jogos e mudar para um estilo RPG, que eu pessoalmente não gosto. Eu esqueci de citar mais jogos que surgiram na 7ª geração de jogos, como Red Dead Redemption, Borderlands e Bayonetta, mas se eu citasse todos os jogos, esse vídeo iria durar muito tempo e eu com certeza iria cometer erros por não ter jogado os jogos. Mas o vídeo não acaba por aqui. Temos também as franquias que receberam continuações incríveis, com algumas até mesmo revivendo ou popularizando suas franquias, como Far Cry 3, por exemplo. Até Far Cry 2, poucos ligavam para a franquia, mas quando saiu o 3, Far Cry se tornou um gigante. Todos adoraram a história, a gameplay, o cenário de uma ilha paradisíaca tomada por piratas, e principalmente Vaz, o antagonista principal e a estrela do jogo. A forma como a Ubisoft fez esse cara é incrível, mostrando o cara mais loucão e foda possível. Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. That is crazy. And then I started seeing it everywhere I looked, all these fucking pricks, everywhere I looked, doing the exact same fucking thing, over and over and over and over and over again. Eu sei que já estamos cansados de ouvir falar do GTA V por 10 anos, mas o que realmente foi incrível foi o GTA 4. O jogo do Xbox 360 com a maior nota no Metacritic acompanha as aventuras de Nico Bellic na cidade de Liberty City, em busca de vingança. Muitas pessoas não gostaram de um jogo mais sombrio em comparação com títulos anteriores como GTA San Andreas e GTA Vice City.
mas quem jogou sabe como é massa essa estética dark. A física foi o principal diferencial desse jogo. Antes a física era bem lixo. Quando o carro em alta velocidade atropelava o Sidney, por exemplo, ele era só derrubado, mas com a física ragdoll desse jogo, Nico é lançado em explosões e acidentes de carro, tornando a física bem realista, apesar de que ela fosse meio exagerada às vezes. Se antes eu tinha falado dos exclusivos Forza Gears, não podemos esquecer também de Halo, o exclusivo mais famoso do Xbox. Pessoalmente prefiro Gears a Halo, mas ainda assim é um bom jogo. O primeiro Halo do Xbox 360 foi o 3, que se tornou um dos melhores da série para muitos. E uma curiosidade interessante é que ele chegou dublado para o Brasil, sendo um dos poucos jogos dublados da época. Halo foi marcado na época Xbox 360 também, pois a Bungie parou de desenvolver Halo, deixando a franquia para 343 Industries, que criou Halo 4, que podemos dizer que dividiu opiniões. Muitos amaram e outros odiaram, mas eu pessoalmente gostei, porque eu só jogava o multiplayer e gostava de jogar naquele mapa com o tanque. Ah, e eu ria disso por algum motivo. O Xbox 360 também teve uma ótima relação com o PS2. Sim, vários jogos do PS2 foram portados para o 360, ou receberam continuações, como Bully, Devil May Cry Collection, Devil May Cry 4 e DMC, Devil May Cry, Metal Gear Collection, Metal Gear Solid 5 e Metal Gear Rising, entre outros. Porém, algumas dessas continuações e ports foram meio conturbadas. Uma delas ficou toda bugada. Outra foi um reboot odiado pelos fãs da franquia. Outra foi uma continuação bem boa, mas com bastante conteúdo cortado. Outra foi um spin-off que os fãs também odiaram por se tornar um hack and slash. Mas hoje em dia a maioria das pessoas felizmente começou a gostar desses jogos. Por último, uma das franquias mais populares dessa era, Call of Duty, jogo de guerra com modo história e modo multiplayer bastante jogado, sendo esse o único que eu jogava porque eu tinha medo do modo história quando eu era criança. Mas o jogo ficou famoso pelo seu modo história e por gerar vários memes, como Press F2P Respects e o famigerado Remember, Norenchian, se tornando um ícone com a série Modern Warfare e as duas primeiras partes de Black Ops, e se marcando como um dos FPS já feitos. Ah, e eu era esse cara na Nuke Town. O Xbox 360 foi um console lendário. Ele marcou uma geração inteira, principalmente aqui no Brasil, e deve ser reconhecido por isso. Foram tantos jogos que nos marcaram e tantos amigos que fizemos na Xbox Live que nunca mais veremos. É triste que essas coisas vão ficar só na memória. Ainda podemos jogar, mas saber que milhares de servidores foram fechados é triste para dizer o mínimo. Porém, nunca esqueceremos o legado que ele nos deixou e todos os momentos que ele nos permitiu ser feliz. Por isso, termino esse vídeo com uma frase genérica, mas bonita. Não chore porque acabou, sorria porque aconteceu. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Eu sou Clayton, e até a próxima.